Um homem se transforma em um animal. E não era qualquer homem, era um rei. Ele sai de um palácio e vai parar em um pasto. Você quer saber mais sobre? Algo diferente, né? Então fica aqui com a gente, mas primeiro, roda a vinheta. Olá, galera, tudo bem com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte e internauta que está nos ouvindo na Rádio Novo Tempo de Campinas e nos vendo através do canal do YouTube. É um prazer imenso estar aqui com você. Meu nome é Esther Guedes, eu faço parte aqui da equipe da Rádio Novo Tempo de Campinas e eu vou ser a apresentadora desta temporada aqui com você sobre Daniel e as suas profecias. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, empolgada para esse episódio de hoje, porque ele é um assunto muito legal. Já fizemos uma introdução aí, mas antes de tudo, é muito importante dizer que eu não estou sozinha. Como sempre, estou sempre aqui com um pastor que é maravilhoso. Cada sábado um diferente, mas tem um que conquistou nosso coração, que está sempre por aqui. Eu sei que você gosta muito dele também, porque eu sei que vocês já falaram comigo. Nosso querido pastor Jafé Chaves, seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Esther. Muito bom estar aqui com você mais uma vez, em companhia de toda essa audiência maravilhosa da nossa equipe aqui, né, dos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo aqui de Campinas. É um prazer estar aqui com você, num assunto que você também gosta desse assunto, pastor? Demais. Gosta dessa O história? livro de Daniel é muito bom e você sabe que essa primeira parte do livro de Daniel me chama tanto a atenção quanto a segunda parte que fala sobre profecias. Eu também E geralmente gosto. quando a gente pensa em Daniel, pensa logo nas profecias e etc, né? Mas essa parte histórica traz lições fantásticas também. Entender a história é muito importante, Isso. né? Então, para você que está chegando aqui agora, saiba que todos os sábados nós temos o nosso interativo às 4 horas da tarde. Se você não viu os nossos outros episódios, eu convido você a estar indo para lá e, mais importante do que tudo, convido você a se inscrever no canal. Por que se inscrever no canal? Porque aí você fica sempre ligadinho no que acontece. Clica no sininho também, que aí você recebe em primeira mão tudo que sai aqui na Novo Tempo e também na associação. Então, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho, também de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, para conseguirmos alcançar mais pessoas e espalharmos o nome de Jesus. Pastor, antes de tudo, ora para nós? Sim, pedir a Deus, né? Ó Senhor, nossa gratidão porque nos foi concedido o privilégio de mais esse encontro. Tem algumas pessoas nos assistindo, outros nos ouvindo, e que todos nós sejamos abençoados com esta mensagem maravilhosa, dessa história tão interessante que aconteceu há milhares de anos, mas que é tão importante para nós nos dias de hoje também. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Semana passada nós estivemos conversando sobre os amigos de Daniel. Então saiu um pouquinho o foco aí do personagem principal, Daniel. Foi para os seus amigos que passaram por uma grande provação e venceram a provação confiando de que Deus estaria ali com eles e faria o que seria melhor para eles. Nabucodonosor, então, ele entende que aquele Deus era diferente do que os outros que ele conhecia. Ele começa a admirar aquele Deus e ele reconhece aquele Deus como um Deus verdadeiro. E aí a gente sai de uma perspectiva agora. Primeiro a gente estava vendo Daniel contando a história, né? Mas agora nesse capítulo que a gente vai conversar hoje, pastor, que é o capítulo 4 do livro de Daniel, parece que é um autor diferente. Não parece mais que é Daniel que está escrevendo. Quem seria esse autor? A gente consegue descobrir? Sim, isso é muito interessante, né? Porque como você mencionou, o livro é de Daniel, o autor ali Exatamente. principal. Agora, curioso que existe uma exceção nesses 12 capítulos. Todo o capítulo 4 do livro de Daniel tem Daniel agora não só como a personagem secundária, vamos dizer assim, não é? Mas também não como o autor. O capítulo 4 de Daniel foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor. E em algum momento, foi uma carta que ele escreveu, ele não escreveu para o livro de Daniel. Não era pensando em estar lá nas escrituras junto com o livro. Pensando foi em uma ser carta. inserido ali e tal. Ele escreveu uma carta para o seu reino, para os administradores, os comandantes, né, os gestores do seu reino, para todo o seu reino. E Daniel, em algum momento ali, achou por bem que poderia agregar essa carta pelo conteúdo dela, pela relevância dela, pela importância, poderia agregar essa carta ao seu livro.
Então isso é muito interessante. Que bacana. Então ele tira aí o foco do escritor principal para dar uma abertura para alguém que já faz parte ali do livro de Daniel durante muito tempo ali, né? E você perguntou, dá para saber quem é essa pessoa? Sim, no capítulo 4, verso 1 está escrito: o rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro. Então ele já começa... O livro se apresentando já, falando, é a exatamente. minha carta para todo esse Isso. pessoal aí. Aham. E, pastor, eu acho legal a gente enfatizar que ele começa essa carta também reconhecendo a grandiosidade de Deus. Então ele podia começar contando o que aconteceu. Ele podia falar, olha, começou assim, assim, assim. Mas não, ele já começa com o assunto, acho que mais importante para ele, né? Então, o que ele começa aí na carta? Como ele inicia essa descrição do que aconteceu? Sabe, Esté, você que está nos acompanhando aí, está nos ouvindo, nos vendo, é curioso como nós temos algumas dificuldades de entender a providência de Deus e a intervenção de Deus na vida, né? Olhando para a história desse rei, Nabucodonosor, no capítulo 2, ele reconhece que Deus é o Deus que revela mistérios. No capítulo 3, tem aquele episódio da fornalha, que foi estudado semana passada, Sim. também acontece o reconhecimento dele sobre quem é Deus. Mas ele chega até o capítulo 4, até esse momento aqui da história, anos depois também, quando a experiência dele com Deus ainda não estava aprofundada ao ponto de remover da vida dele alguns elementos que são extremamente nocivos e que historicamente, no contexto mundial, certo? No contexto cósmico, melhor dizendo, estava ligado também a um outro personagem que causou toda essa derrota aí que nós temos hoje, que é essa questão do orgulho. Sim. Né? O orgulho. E eu acho triste isso porque ele passa por várias situações em que ele pode reconhecer a Deus, Sim. só que ele ainda não firma esse compromisso, como você disse, né? Exatamente. Então ele ainda tem que passar por mais uma situação para conseguir reconhecer que Deus realmente era o Deus verdadeiro. E eu acho legal o fato de Deus não desistir de Nabucodonosor. Então, eu acho isso fantástico também. Sabe que isso é uma lição para mim tremenda, porque Deus, ele poderia ter dito assim, olha, teve sonho, teve fornalha, Já teve... dei chance já, demais. já dei chance, tem Daniel aí do seu lado o dia inteiro falando e etc. Já chega. Mas o que Deus faz com Nabucodonosor, que é descrito aqui no capítulo 4, eu não vejo necessariamente apenas como uma punição, não é isso. É um ato redentivo de Deus, que Deus está fazendo, para que ele pudesse reconhecer quem ele é. E curioso que você, como mencionou, logo no início do seu capítulo, de sua carta, Nabucodonosor, ele começa dizendo que ele tem a satisfação de falar-lhes, ele está dizendo aqui, né, na versão que eu estou lendo, Sim. a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Então veja, Nabucodonosor, e quando a gente continua com a história, ora, eu não gostaria nunca de passar pelo que Nabucodonosor passou. Também não. Você se tornar, dando um spoiler, que aconteceu, você se exatamente. tornar uma fera, um animal, você perder o seu juízo, não é algo que a gente vê com frequência, né? E o que ele está dizendo aqui é que foi uma coisa boa que Deus fez com ele. Veja só, o nível de reconhecimento da intervenção divina na vida dele, né? É a gente entender que às vezes nós passamos por dificuldades, Sim. às vezes nós passamos por momentos complicados e que a gente não entende enquanto está passando, mas que no final de tudo nós entendemos que tudo foi uma intervenção de Deus para que entendêssemos algo maior, algo que precisávamos para nossa vida. Exatamente. Mas isso às vezes é bem complicado de demais. entender, né? É às mais vezes a fácil gente de não falar do consegue. que passar por isso. Exatamente, exatamente. Mas então, vamos lá. O que aconteceu nessa história? O rei Nabucodonosor, ele começa contando, então, que ele, como um rei, ele tinha um sonho. É isso? Ele começou com um sonho. O sonho dele é de tornar o reino dele grande, não é? De tornar a Babilônia a protagonista da história do mundo conhecido da época, né? Da relação dele. Como você disse, eu acho que é o sonho de todo rei, né? Acho que nenhum império, por menor que seja, se contenta em dizer assim, não, nós somos secundários na história, nós não representamos muita coisa e tal. O problema
eu acho que... E assim, ser melhor e ser bom, ser grande, fazer as coisas direito, ser lembrado, eu acho que em si não é um problema. O Nós problema, temos esse sonho, né, de sim, ser alguém relevante na claro, história do mundo. claro, exatamente. Olha, quem não gostaria, né? Quem de nós dois aqui não gostaria de ouvir assim, olha, o programa está sendo muito importante na minha vida, está fazendo a diferença, né? Me transformou, achei muito bacana. A gente Então, gosta de ouvir, claro, né? é o que a gente espera, é por isso que nós estamos aqui, é para tentar ajudar para que aconteça isso. Então, o desejo de ser bom, ser grande, de ser relevante, em si não é um problema. O problema é quando nós começamos a imaginar que isso deve resumir ou definir a nossa vida. E o problema também, especialmente agora, Nabucodonosor, é que ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo, ele disse, não é? Que tudo aquilo que estava acontecendo era resultado direto, único e exclusivo de sua atuação. Do trabalho dele, das conquistas dele. Quando nós voltamos lá para o capítulo 1, está escrito, Daniel escreveu, e ele disse assim, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Então, tudo bem, algo que Nabucodonosor não entendia ainda, que a conquista dele, sim, que a vitória, que o sucesso dele nas conquistas militares naquele momento era algo que estava sendo conduzido por Deus. Ele tinha seus méritos como estrategista e etc., mas finalmente, se Deus não tivesse um plano para que fosse daquele jeito, não seria. E ao longo do tempo, de anos e anos aí de história, ele não conseguiu entender isso ainda, e o capítulo 4 mostra isso, né? Que ele não conseguiu compreender que acima dele havia um Deus, pelo menos até esse momento, só no final, mandando mais um spoiler, que ele entende isso, mas que há um Deus que conduz a história e que coloca reis e que tira reis, não é? Usando a palavra que ele usa aqui, por ser uma frase que ele usa. Como sempre, Deus fala com Nabucodonosor através de sonhos. Deus gostava de usar isso por algo que a gente já conversou, que o senhor já disse, né? Que antigamente, na época, eles viam que a questão do sonho era realmente uma mensagem vinda de algo divino. Não necessariamente eles acreditavam que era do nosso Deus, né? Sim. Eles acreditavam que podia ser de outros deuses, mas Nabucodonosor estava tendo uma relação aí com Deus através de sonhos, interpretações. E aí Nabucodonosor recebe mais um sonho de Deus. Só que dessa vez, diferente da outra vez, que ele simplesmente olhou e falou, descubram aí qual é o meu sonho. Dessa vez ele lembrava do sonho, não é, pastor? Ele sonhou com uma árvore, foi isso? Então, exatamente. É curioso que, comparando com o capítulo 2, é inevitável fazer essa comparação também, como você mencionou, o sonho está ali presente. Nabucodonosor sonha mais uma vez. Sim. Diferente do capítulo 2, ele lembra do sonho. Mas idêntico ao capítulo 2, ele também busca aqueles que poderiam, que eram os especialistas em interpretação. Ele não foi direto em Daniel, Não foi direto em Daniel. Olha, tá vendo? E o sonho que ele teve era um sonho extremamente simbólico, que apesar dele lembrar, diferente do capítulo 2, mas ele também não sabia o significado. E como você mencionou, essa é uma outra coisa nesse capítulo 4, nessa história, que me chama muita atenção sobre a graça de Deus. Como Deus, ele se comunica conosco com aqueles elementos ou daquela forma que para nós é significativa. Sim. O sonho era significativo para ele naquele contexto, naquela cultura. Então foi a maneira que Deus escolheu. Deus não mandou diretamente Daniel falar com ele, né? Deus não deu a inspiração, a visão a Daniel. Daniel era um profeta. Daniel podia muito bem receber isso e levar até lá. Mas talvez Nabucodonosor, talvez não, com certeza. Nabucodonosor não daria tanta importância. Exatamente. Né? E o que ele sonha? Bom, está escrito aqui no texto que ele estava em sua casa, em seu palácio e etc. E ele teve um sonho, usando aqui a expressão do versículo 5, que me deixou alarmado. Portanto, não foi um sonho comum, um sonho que incomodou bastante, né? Ele disse, estava deitado em minha cama, os meus pensamentos e as minhas visões pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Até aqui, até esse momento,
Nós não sabemos ainda qual foi o sonho. O que aconteceu, mas sabemos que o quê? Nabucodonosor é teimoso, porque ele já tentou outras vezes com os outros sábios e ninguém conseguiu. Aí dessa vez, agora de novo, de vez de já chamar alguém que resolveu a situação dele das outras vezes, não. Ele fala, chama todo mundo de novo, vamos ver quem consegue. E aí os sábios não conseguem. Não dão conta de interpretar. Aí no versículo 8 está escrito assim: por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, um homem em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Então, reconhecidamente, não há nenhuma dificuldade agora em entender Daniel, quem ele era, o que ele representava e etc. E ele conta o sonho a Daniel, que também fica alarmado quando ouve o relato do sonho. E qual foi esse sonho, pastor? A Bíblia conta pra gente Sim, em está detalhes escrito, o que foi esse sonho? Está escrito aqui a partir do versículo 10, está escrito assim: olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam naquela árvore. Até agora tudo bem. Até esse momento aí, que sonho maravilhoso, tudo ok, né? uma linda árvore que servia de moradia, de alimento para vários animais. Lindo sonho, muito bonito. E o que deixou Nabucodonosor alarmado, preocupado, e também Daniel, posteriormente, quando ouviu o relato do sonho, o sonho não para aí, mas está escrito que ele ouviu, que ele viu um sentinela, que ele diz aqui era um anjo, ou seja, um ser celestial, que gritou em grande voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves de seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ela no chão, em meio à relva do campo. Uma imagem, assim, uma visão muito bonita inicialmente, depois muito tranquilizadora. Se torna algo meio perturbador, né? E se torna algo perturbador. Tirar aquele conforto todo, animais estavam ali se resguardando, era algo confortável, e do nada... Antes havia abrigo, não havia mais abrigo. Antes havia proteção, não havia mais proteção. Antes havia beleza, agora só havia devastação. Então, realmente é preocupante. Um sonho desse, qualquer um de nós ficaria... E vindo já de algo que Nabucodonosor já tinha tido sonhos e ele viu que eram tragédias que viriam pra frente, eu fico imaginando, viu um sonho bonito, e aí depois do nada ele deixou de ser bonito. O que isso significa, né? E eu acho importante a gente dizer, pastor, que tudo isso que nós estamos falando vem de um guia de estudos aqui da Novo Tempo que pode ser seu. Então nós vamos falar aqui para vocês agora o que significa esse sonho, vamos continuar aqui a história, mas você pode acompanhar conosco através desse lindo material que é a Revista das Profecias de Daniel. Tá com uma capa nova, tá bonita. Continua extremamente conteúdo maravilhoso, fácil de entender e ele pode ser seu. É muito simples, né, pastor? É muito tranquilo. Por quê? Porque é presente. A Novo Tempo envia isso gratuitamente para você. A única coisa que você precisa fazer é pegar um papel e uma caneta agora, ou seu celular, se você estiver ouvindo a gente pela rádio, e anotar o nosso número, salvar no seu WhatsApp e escrever: eu quero a revista de Daniel. Nós temos uma demanda meio grande, mas no máximo até segunda-feira já vamos entrar em contato com você e estar enviando esse material que é maravilhoso, é presente mesmo. Foi uma das primeiras revistas quando eu cheguei aqui, pastor, me chamou a atenção, porque eu gosto muito de Daniel. Antes do Interativa, já, li a revista toda, vi que aqui no fundo também você tem um lugarzinho para responder as perguntas, pastor, olha que legal. Você faz mesmo esse estudo e aí você envia isso para Novo Tempo e eles mandam para você um certificado de conclusão de curso. Então tá muito, muito bacana, pastor. É um conteúdo maravilhoso e pode ser seu. Então vamos anotar o número. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, você está vendo o número aqui embaixo, então já fica mais fácil para você. Para você que está na rádio, é tranquilo também. É só você anotar o número que eu vou te dizer agora, tudo bem? Vou falar.
É DDD 19 97159 0830. Vou falar de novo. DDD 19 97159 0830. Eu já tenho a minha, não dou pra ninguém porque tá no meu coração, mas eu tô A minha sempre também não. divulgando pra todo mundo ter a sua também, porque é um material de primeira qualidade. Caso você já tenha a sua também, você pode pedir outra pra dar de presente Sim. também, mas a sua você guarda pra você pra estudar aqui com a gente até o final do interativo, né, pastor? Faz muita diferença porque você vai acompanhando os textos bíblicos, você tem espaço pra responder e tem também as figuras que fica mais fácil a compreensão, né, pastor? Mas voltando aqui ao assunto, então, chegamos ao momento aonde Nabucodonosor contou o sonho, ficaram os dois alarmados, mas afinal, estou alarmada também. Qual era o significado do sonho, pastor? É interessante que depois que a árvore foi cortada, Nabucodonosor disse que ele viu o sentinela, o anjo, né, aquele ser sobrenatural, dizendo assim, olha, deixa o toco que ficou ali, não é, o restante da árvore, preso, e ele vai ficar preso sendo molhado pelo orvalho durante determinado período de tempo. Quando ele conta isso a Daniel, está escrito que Daniel ficou, a minha versão, nova versão internacional, diz assim, Daniel ficou estarrecido. Então, a expressão que foi usada aqui foi muito forte, né? Ele ficou assim por algum tempo. Vou usar aqui os meus conhecimentos nada complexos sobre a natureza, né? Quando você corta uma árvore, você deixa ali o toco e vai sendo molhado, regado ali, significa que aquilo pode crescer novamente, isso? Sim, sim. Então, eu imagino que Daniel também pensou nisso logo que ouviu, né? Opa, significa que essa árvore que era tão boa antes e que foi arrancada, ela pode vir a crescer novamente. É dito isso ali a Nabucodonosor, mas até chegar esse momento e etc., a cena, aquilo que ele teria que passar, como nós dissemos, é mais fácil falar sobre isso do que dizer assim, não, eu estou pronto para poder encarar. Sim. Vou usar essa expressão assim, essa provação. Viria o período bom depois, mas antes tinha um período complicado aí, que foi quando arrancaram essa árvore, cortaram fora. Exatamente. O que isso significa, pastor? Então, a preocupação toda de Daniel, eu acho interessante, é porque, sem dúvidas, ele tinha um carinho por Nabucodonosor. Já tinha vivido muita coisa. Exatamente, ali, né? Exatamente, tinha vivido muita coisa. Então, apesar de Nabucodonosor ter invadido a cidade natal de Daniel, muita gente que Daniel conhecia provavelmente morreu nesse processo. Daniel foi levado lá para Babilônia, uma língua diferente, etc. Não está escrito que ele foi escravizado necessariamente. No entanto, ele perdeu sua liberdade, sua autonomia, perdeu tudo. Então ele tinha tudo para ter um sentimento, humanamente falando assim, né? Um sentimento de raiva, de ódio contra Nabucodonosor. Sim. Mas parece que ao longo da história eles desenvolveram um relacionamento muito bom. Porque quando Daniel ouve o relato de Nabucodonosor, ele se preocupa porque ele viu que aquela árvore, que aquela situação, que aquela cena eram ilustrações do que aconteceria agora com o próprio rei. Se referia a ele, então. Se no capítulo 2 a interpretação se referia a um reino, aos reinos, né, que se sucederiam, claro, os reis ali estão envolvidos, mas o foco era no reino. No entanto, no capítulo 4, o foco é no rei. Não necessariamente o rei, mas no próprio Nabucodonosor. E Daniel, ele, recebendo por orientação divina, viu que tudo aquilo que aconteceria com Nabucodonosor teria um propósito, teria um objetivo, mas seria doloroso. Como você disse, tinha um sinal de restauração também, mas seria um processo doloroso. Né? O que seria que ia acontecer? O que aconteceria com Nabucodonosor? Ele era então uma árvore que estava bem, servia para dar frutos, moradia, mas algo aconteceria com ele. O que iria acontecer com ele? A cidade de Babilônia, o Império Babilônico, dominava naquela época boa parte do mundo conhecido. Nabucodonosor, portanto, era o rei, não é? E ele estava nessa condição de dominar e de expandir os seus galhos, vamos usar assim, nessa expressão, a sua sombra
por todos os lugares. Mas o que está escrito é que ele seria cortado justamente, claro, porque Deus disse que os reinos, eles não são perenes, eles não são definitivos, o único reino que é eterno é o reino, no capítulo 2, da pedra, esse se define, se estabelece definitivamente, os outros são transitórios. Mas em se tratando não necessariamente apenas do reino, mas do rei, Deus queria fazer um processo disciplinar e pedagógico na vida de Nabucodonosor. E daí então Daniel diz que ele era aquela árvore, não era o reino da Babilônia, era ele especificamente, e que ele passaria por esse processo de perda, e que isso aconteceria na vida dele. Então ele que tinha sua influência se expandindo para todos os lugares, ele perderia essa influência, essa capacidade durante um período de tempo. É o que está escrito aí na Bíblia. Era para ele entender, então, que por máximo que ele estivesse achando que a Babilônia estava ficando tão grande por conta dele, ele entender que tecnicamente ele não era nada ali, Isso. né? Porque ele era só um instrumento mesmo. Porque a Babilônia continuaria grande naquele momento, só que o seu rei se tornaria pequeno. Era algo do tipo, então, de entender que ele achava que ele era um reino que nunca acabaria, que tudo era vindo dele e tudo mais, e Deus explicar que tudo é passageiro, porque é Deus quem escolhe os caminhos da vida, né? Então, entender que não era bem aquilo que ele imaginava, ele tinha que entender quem realmente era que comandava tudo aquilo, ele entender que... É aquilo que a gente já tinha falado antes, né, pastor? Que as pessoas que entendiam que tudo que eram e que tinham vinha de Deus. Uhum. Essas pessoas cresciam e prosperavam. Uhum. Agora, as pessoas que colocavam em si mesmas a grandiosidade, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, foram pessoas que tiveram fins trágicos, né? E o Nabucodonosor, ele ouviu isso, a Bíblia não, no capítulo 4 que nós estamos lendo, e em nenhum outro lugar também da Bíblia, nós temos a informação de quanto tempo levou entre o sonho, a interpretação e o cumprimento. Não está escrito isso. O que está escrito é que Nabucodonosor ouviu aquilo, eu imagino que ele tenha ficado impressionado com aquilo tudo, o tempo passou e um dia ele estava lá observando o seu reino, né? E as informações históricas, arqueológicas mostram que de fato a cidade de Babilônia era muito bonita. Uhum. Então ele estava observando tudo aquilo e disse assim, olha só, meu poder, minha força, eu conquistei tudo isso. Mas, pastor, me responde uma pergunta. Significa, então, que em nenhum momento Daniel ele disse exatamente o que aconteceria com Nabucodonosor? Tipo assim, ele não falou, rei, num determinado período vai acontecer isso, isso e isso, tipo, com detalhes. Ele não descreveu com detalhes? Então, Nabucodonosor, ele soube que aquela árvore representava ele, que todos os elementos ali, então, representariam alguma coisa na vida dele, no sentido de que ele... negativa, exatamente, né? que ele perderia, de que ele teria sua força limitada, seu poder limitado e etc. Mas ele não sabia como isso ia acontecer. Nem quando isso, né? Isso vai ser daqui a tanto tempo, isso vai ser daqui a 2 meses, a 3 meses, 1 ano e tal. Como isso deve ter sido difícil, né, pastor? Então, porque você saber que algo muito ruim está vindo para acontecer. Uhum. E você não sabe nem quando, nem onde, nem como e nem porquê. Então, imagino que Daniel até tenha explicado, né, o porquê disso daquilo, mas ele só ia entender mesmo em seu coração quando depois de por passar por tudo isso. É. Então, eu imagino que ele deve ter vivido ali um período meio complicado, né? Tipo, algo está por vir. Quando isso acontece? Mas apesar de ter essa preocupação, que eu imagino que ele teve também, veja que depois as coisas vão caindo no esquecimento. Ele é soberbo demais, né? É verdade. Ele é muito orgulhoso. Eu acho que isso fica de um alerta tremendo para nós aqui, para você que está nos acompanhando aí, que está ouvindo, que está nos vendo. As lições de Deus, elas precisam ser frequentemente relembradas. Não há possibilidade de ler alguma coisa e que aquilo me alimente indefinidamente, né? Indefinidamente, aliás. Eu preciso frequentemente voltar à palavra de Deus para estar sempre sendo
alertado e orientado sobre as coisas que eu preciso, sobre a vontade de Deus na minha vida e etc. Então, aquilo deve ter impressionado a vida dele por um tempo. Mas veja que depois... Acabou esquecendo de novo. Tudo aquilo que é humano, né, a soberba e etc. Fantástico o senhor dizer isso, porque trazendo para os dias de hoje, porque é muito importante a gente fazer essa conexão, Sim. né? Nós temos que entender as histórias do passado justamente para estarmos preparados para as histórias do presente e futuro. Uhum. Por que eu digo isso? Porque foi exatamente por isso que Deus nos deixou a Bíblia como exemplo. Para que nós entendêssemos as histórias das pessoas que já passaram, para que nós não precisássemos cometer os mesmos erros, sofrer da mesma forma, para ter que aprender aquilo. Então, nós podemos aprender com os erros dos outros. Veja que nós... Claro, sem dúvidas. E veja que Nabucodonosor tinha todos os elementos ali. Ele tinha a revelação de Deus, ele tinha o profeta para interpretar a revelação de Deus para ele, não é? E nós temos esses elementos hoje também. Nós temos a revelação de Deus, nós temos a orientação de como entender a revelação de Deus e tudo mais. Agora, o fato de saber a vontade de Deus não significa que só por isso eu estou livre de cometer erros. Não, e eu acho que isso é muito sério de ser dito aqui agora, principalmente porque o que acontece? Nós temos as revelações da Bíblia. Hoje nós estamos estudando mais aqui sobre Daniel, nós também vamos ver mais coisas que estão para vir para frente. Os próximos episódios são muito importantes também, porque é quando a gente vai começar a entrar mais a fundo nas profecias e entender o que está por vir à frente. Só que por que eu estou tocando tanto nesse assunto? Porque não só o livro de Daniel, como o livro de Apocalipse também, que vão se complementando, nos contam o que está por vir. Um momento muito difícil, um momento de sofrimento, de tormenta, que nos levará a uma grande esperança, que é a volta de Jesus, que nos levará ao final desse túnel com uma luz brilhante. Só que a gente vai passar por esse período complicado. Quando que ele vai vir? Não sabemos. Deus deixou alguns sinais, mas isso não significa que eu sei o dia e a hora. E aí o que acontece? Quando a gente recebe essa mensagem, ou quando a gente conversa sobre isso, quando a gente vai na igreja, a gente ouve uma pregação, aquilo impacta o nosso coração. Isso. E aí a gente sai de lá falando, nossa, é verdade. Eu preciso me preparar porque Jesus está voltando. Passa um tempo. Isso acontece no sábado, chega na terça, na quinta, você já se esqueceu, já deixou pra lá, as coisas do mundo já começaram a te rodear, as coisas do seu dia a dia, trabalho, faculdade, família, e você se esquece que o foco central da sua vida devia estar sendo se preparar para o que está por vir. Mas a gente acaba deixando pra lá. Nabucodonosor, ele deixa pra lá, e aí a questão é que chega esse momento, né? É curioso que aqui no verso 27... Na conclusão da interpretação, Daniel diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Então, é dito que aquilo aconteceria com Nabucodonosor. No entanto, aquele sonho e aquela disciplina divina viria em resultado de sua soberba. Então tinha como resolver, digamos assim? Exatamente. Então, olha só, ele foi alertado e ele tinha a opção de voltar atrás e dizer, não, eu me arrependo, eu entendo que Deus é o Deus soberano sobre tudo. Eu não sabia dessa parte, pastor, que legal. Então quer dizer que ele podia ter revertido essa situação toda. Está escrito na Bíblia que quando Deus ele decreta uma profecia, um juízo sobre determinada nação, mas a nação se arrepende, aquilo que ele disse também não aconteceria, porque aquilo... Já foi o que aconteceu, por exemplo, com Jonas, né? Exatamente. O que ele disse que aconteceria era em resultado do modo de vida e do estilo de vida atual. Mas se acontece o arrependimento e a mudança, então aquilo, claro, não aconteceria. Então, haveria essa possibilidade? Sim, eu creio que haveria essa possibilidade. O capítulo 2 de Daniel, veja que não tem assim, alternativa. Sim. Um reino sucederia o outro. Vai acontecer. Mas o capítulo 4 teria uma possibilidade. Daniel diz assim, olha, aceita o meu conselho. Faça assim, se arrependa, mude, etc, e etc. As coisas podem ser diferentes. Talvez, então, continues a viver em paz. Tá, é uma possibilidade? É. Deus ele vai fazer? Bom, ele é soberano.
mas talvez ele não faça se houver arrependimento. Misericordioso e amoroso também, exatamente. né? E aí a gente pode parar para pensar, nossa, mas então Nabucodonosor ele foi avisado, ele podia ter feito algo a respeito e mesmo assim não fez. E aí eu te pergunto, você é avisado com frequência também que Jesus está voltando, que ele morreu numa cruz por mim e por você, e que nós podemos ter a expiação dos nossos pecados, que os nossos pecados podem ser perdoados. Estamos fazendo algo a respeito? Como está a sua vida aí? Acho que agora é o momento de refletir isso aí, né, pastor? Exatamente. Porque Nabucodonosor acabou passando por tudo. Ó, o spoiler de novo. Sim. Nabucodonosor acabou passando por tudo o que o sonho previa. 1 ano depois, diz a Bíblia, né? E não foi tanto tempo assim depois, né? Mas ele, tempo. se você parar pra pensar, ele teve 1 ano para se arrepender Isso. e aceitar o conselho de Daniel. Ele só deixou isso pra lá. E o que aconteceu depois desse 1 ano? E aí, então, ele estava no palácio dele, observando, essa soberba veio, aflorou, dominou a vida dele, o orgulho e etc. E está escrito assim, ele disse, versículo 30, acaso, 12 meses, né? Depois, versículo 29, versículo 30, acaso não é essa grande Babilônia que eu construí, etc. Versículo 31 está escrito, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e que dá a quem quer. Olha que bacana, a gente tem várias informações, então. Deus, ele se torna audível ali para Nabucodonosor, Sim. né? E ele recebe esse recado agora diretamente da voz de Deus. Aconteceu tudo, você não se arrependeu, então agora você vai passar por isso, você vai sair do palácio, como é o título aqui do nosso tema, né? Você vai sair do palácio e vai para o pasto. Você vai agir como animal, vai comer as plantas. E aí a gente volta para algo que a gente estudou lá no começo. Que são os 7 tempos. Olha aí o tempos aparecendo de novo, né? Exatamente. Funciona na mesma lógica que a gente já tinha estudado. Os 7 tempos seriam o quê? 7 anos? 7 anos, No próprio livro de Daniel, aparece isso posteriormente, né? Escrito da seguinte forma, ao passar de tempo, isto é, de anos e etc. Então, e aqui na história, nós temos um desenrolar que dá pra gente perceber que esse período de Nabucodonosor seguiu exatamente esse período de 7 anos. O que é um tempo, o que é um tempão, né? 7 anos é um tempão. Agora, você viver 7 anos como um animal... Quando se diz viver como um animal, ele não tá querendo dizer um cachorrinho doméstico, de madame, que come tudo mundo melhor. Não, era ir mesmo pro pasto, ficar no relento... comendo as mesmas coisas que os animais comiam, era aqui isso? Está escrito assim, ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois, seu corpo molhava-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas das águias e as suas unhas como garra das aves. Então, era uma cena tétrica, assustadora, né? Um homem que se via tão grande, tão poderoso, rei, que tinha um palácio todo para ele, que provavelmente se vestia com as melhores roupas, porque ele tinha que demonstrar estar à altura do cargo, né? Então, aquele homem que provavelmente era muito bem vestido, tomava banho frequentemente, algo que nem era tão comum naquela época, né? Mas que estava sempre muito bem arrumado, agora se vê realmente como um animal. Então, a gente sabe que o nosso corpo ele se adapta ao local onde nós estamos, né? Então, eu não duvido que a situação deve ter ficado de um jeito que ninguém nunca tinha visto em outro homem, né? Foi muito tempo. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre a consciência dele? Isso quer dizer que ele realmente não tinha consciência de ser um homem? Como que aconteceu? Então, aparentemente, durante esse período, ele de fato não estava no seu equilíbrio humano, na sua capacidade de raciocinar como nós, de avaliar as situações e tal. O que Nabucodonosor teve? Eu não sei se a ciência consegue descrever. Eu já ouvi isso, eu já ouvi, já li a respeito, né, de tentativas de dizer que foi determinado tipo de síndrome, ele teve um surto, uma coisa assim que se prolongou durante esse tempo todo, etc. Bom, eu não sei. O que eu penso, eu acho difícil definir isso. O que eu penso a respeito desse assunto é que o que aconteceu com Nabucodonosor foi uma intervenção sobrenatural.
Sim. que tirou a sua condição humana durante um tempo. A sua condição humana que eu me refiro a essas capacidades todas que você mencionou, não é? De poder se socializar e etc. E eu percebo aqui no texto que ele perdeu também o seu raciocínio, a sua capacidade de avaliar as coisas durante um tempo. Por quê? Está escrito aqui no verso 34, ao fim daquele período, portanto dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Portanto, durante esse período ele não conseguia avaliar as coisas. Ele do mesmo jeito que o animal, ele sabe qual é o nome dele, porque quando a gente chama, ele sabe. Sim, ele sabe sim. que ele tem que comer, ele sabe que tem as necessidades dele, mas, por exemplo, ele Por não instinto, vende. né? Exatamente, ele não vende, ele não compra, ele não trabalha, ele não Sim. negocia. Então, a mente dele não funciona como a nossa. Então, isso provavelmente aconteceu com o Nabucodonosor. ele passou a viver por instinto durante aquele período ali, o instinto de sobrevivência dele e tal. Eu não tenho dificuldade de perceber aqui nesse período que, embora ele estivesse nessa condição, portanto sem possibilidade de reinar, mas o que eu percebo aqui é que certamente houve algum tipo de estrutura para que ele continuasse, não é? Para que protegido, exatamente, não é? Resguardado. Ele não deixou de ser um rei, né? Ele ainda era alguém importante. Não está escrito que depois do seu reinado, que alguém assumiu o seu lugar e que depois do seu reinado, claro que alguém deve ter interinamente, né? Mas ele continuou sendo o rei. Tanto que quando termina tudo, ele volta sem nenhum problema ao trono e etc. Se senta ali, escreve essa carta que nós estamos lendo. Foi 7 anos que Deus havia dito. Foi Exatamente. essa pausa, né? Foi uma pausa no reinado dele. E eu fico imaginando que as pessoas até tentaram fazer alguma coisa para intervir, tentar entender o que estava acontecendo. Mas era uma situação muito complicada, fora do controle de qualquer pessoa. Então eles tinham que achar um meio de proteger o rei, porque um dia podia voltar, e eu não tenho dúvida que as pessoas também ficaram sabendo do sonho que ele tinha tido. Então, era isso que eu ia mencionar, tinha essa possibilidade, não é? né? Eu acho que o próprio Daniel deve ter ajudado também nesse processo e ter dito assim, olha, isso aí é uma coisa que Deus está fazendo. E eles perceberam que era algo sobrenatural também, que não era uma coisa corriqueira, não era só uma doença, mas que era uma intervenção divina. Eles entendiam também dessa forma, não é? E Nabucodonosor, ele, quando vem o seu momento de consciência, ele percebe quem ele era, o que ele era antes, o que ele estava vivendo agora e principalmente, quem é Deus. Eu fico imaginando ele olhando, né? Ele tomando a consciência, se olhando e vendo tudo aquilo que ele viveu e as pessoas contando para ele as coisas que aconteceram. Não sei se ele tinha algum tipo de memória desse período, mas só vendo a situação ali em que ele estava, deplorável literalmente, já deve ter sido algo muito complicado de se vivenciar, né? E aí depois, quando ele toma essa consciência, ele decide então revelar ao mundo o seu entendimento. O que ele revela ao mundo? Que foi a mensagem inicial, digamos assim? Naquele momento, versículo 36, voltou-me o entendimento, eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino, meus conselheiros, os meus nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, agora que vem a questão, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele fez é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Você já imaginou alguém se descrever com essas palavras, né? Exatamente. Olha, Esté, eu estou aqui, né? eu estou aqui para dizer que eu sou uma pessoa muito arrogante, eu sou uma pessoa, não é? É difícil a gente dizer isso. O rei, ele disse isso sobre si. E ele disse, Deus me quebrou, né? Deus fez isso comigo e eu reconheço. Tem uma expressão muito interessante aqui nesse texto que aparece várias vezes. Ele reconhece que os céus é quem dominam. O domínio não é humano, o domínio é celestial. O que o senhor diria, pastor, para quem está nos escutando agora, para ser uma reflexão final aqui, porque o nosso tempo infelizmente voa, eu gostaria de ficar aqui a tarde toda, que eu acho que seria fantástico termos esse momento junto, mas infelizmente a gente não consegue ter todo esse tempo. O que seria uma mensagem final agora central do que essa mensagem de Nabucodonosor pode trazer para a nossa vida hoje? Você que está nos ouvindo, nos vendo agora, os céus dominam. Nabucodonosor teve que passar por tudo aquilo que passou para compreender isso. Hoje, como a Esther mencionou aqui mais cedo, né, nós podemos olhar para o passado, olhar para essa história,
olhar para a história na vida de outras pessoas e perceber como, às vezes, foi tão difícil para elas compreenderem isso. Não precisa ser assim conosco também. Mas o que eu entendo de Deus, de sua misericórdia, porque eu vejo esse como sendo um ato misericordioso, o fato de ser dolorido não significa que não é misericórdia de Deus, é que se ele precisar chegar a esse ponto para nos fazer entender que o domínio é dele, que tudo aquilo que nós recebemos é dele, que dele é a providência, ele vai fazer. É melhor compreender pela história de outras pessoas e pelo que a Bíblia está dizendo. Mas se for necessário viver isso para que esse entendimento venha, como foi com Nabucodonosor, vai acontecer também. Então, que Deus te abençoe e entenda, o domínio é dele, os céus dominam. Muito obrigada, pastor, por tudo que o senhor disse a nós hoje, que nós possamos lembrar sempre que essa mensagem é uma mensagem de Deus especial para você. Então, tudo que nós falamos aqui, que você possa colocar no seu coração e lembrar com muito carinho e não se esquecer como Nabucodonosor fez. Que você possa realmente absorver isso e aceitar essa mensagem enquanto ainda há tempo. E lembrando que tudo isso que nós conversamos aqui hoje está nesta revista e ela pode ser um presente para você. Esse guia de estudo, a Novo Tempo quer enviar para você gratuitamente. Então, é presente. Ah, como eu faço para receber? Muito fácil. Você anota este número que eu vou falar aqui para você agora. Posso falar? Então, ó, é DDD 19 97159 0830. Para você que está assistindo aqui pelo YouTube, você está vendo aqui na nossa tela, mas para você que está na rádio, eu vou falar de novo, porque você não pode perder essa oportunidade, tudo bem? Então, DDD 19 97159 0830. Essa mensagem inspirada por Deus pode ser sua, para você se preparar para a volta de Jesus. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Pastor, muito obrigada também pela sua presença, que o senhor possa voltar mais vezes, porque o pessoal lá de casa cobra a sua presença aqui. O senhor é muito querido por nós, pelos ouvintes de casa também. Agradeço muito a vocês que estiveram nos ouvindo pela rádio, nos assistindo até aqui, que você possa estar aqui novamente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local. Eu aguardo você aqui, viu? Um abração, tchau, tchau!